Já faz algum tempo que a quinta parte da nossa série de vídeos analisando a história do Dream SMP foi postada aqui no canal. Durante ela, nós comentamos sobre o exílio de Tommy, o personagem que acabou sendo expulso do seu próprio reino, comentamos também sobre a execução de Technoblade que deu muito errado, nosso próprio player sozinho conseguiu derrotar 4 jogadores, e no fim, nós descobrimos que tudo eram manipulações malignas de Dream, que no final das contas estava no controle de tudo. E agora, nós estamos diante da maior guerra que esse servidor já viu. Technoblade planejava atacar Elmenberg novamente, e dessa vez com Tommy ao seu lado. Lembremos que ele tem uma garagem com um arsenal de guerra e dezenas de cabeças de Wither, portanto a destruição é praticamente garantida. Mas enfim, como será que essa história vai se desenrolar? Vem comigo que você logo irá descobrir. Opa, e aí? Eu sou o Léo e você está no Emine. Bem, Tommy fugiu do exílio, ele acabou vagando sozinho por certo tempo, e em meio à neve, por coincidência, ele acabou encontrando a cabana de Technoblade, o traidor da revolução, que acabaria acolhendo ele. E a proposta era clara, se Tommy aceitasse ajudar Technoblade na destruição de Elmenberg, o maior guerreiro do servidor o ajudaria a recuperar os discos roubados por Dream na Primeira Guerra, os seus itens mais valiosos. E é claro que para Tommy, aquilo significaria trair o seu lar, mas ele estava tão amargurado que isso nem parecia mais fazer diferença. Pelo que Dream havia dito, todos seus amigos o haviam abandonado e praticamente não se importavam mais com ele. E agora, olhando pelo lado do Technoblade, mesmo que ele tenha tentado por certo tempo se afastar das guerras, de certa forma assumir uma vida pacífica, os cidadãos de Elmenberg o capturaram e tentaram executar ele. A violência era a única língua que aquele mundo entendia e o Technoblade era fluente nela. Já em Elmenberg, o exército Butcher, ou seja, o exército de açougueiros, estava furioso. Eles perceberam que Technoblade jamais teria conseguido fugir da execução se não fosse por Dream. Dream foi o primeiro a atacar Elmenberg apenas por ela existir e ele não querer um reino que se opusesse ao governo dele. Dream foi quem deu os explosivos para Wilbur para ele destruir a cidade. Dream foi quem obrigou eles a exilar Tommy. Portanto, no final das contas, tudo apontava para Dream. Ele era o real inimigo. E a partir dessa conclusão, eles começaram a pensar em um plano para assassinar Dream. E claro que simplesmente atacá-lo não seria muito efetivo, eles precisariam ser mais inteligentes. Foi aí que eles pensaram. Na história do servidor, apenas uma execução planejada havia funcionado, a execução de Tubo, onde ele foi levado até sua própria morte, pensando em estar em um festival. Naquele dia ele achava que ia discursar, mas Technoblade apareceu, o capturou e acabou assassinando ele. E só então eles puderam concluir que sim, um festival era a resposta. Eles marcariam outro festival para executar Dream quando ele menos esperasse. Enquanto isso, Dream procurava por seu amigo, entre muitas aspas, exilado que havia fugido. Desse modo, o Dream supôs que Tommy tivesse fugido para a casa de Techno, já que lá era o único ambiente que ele realmente não controlava, então foi lá mesmo que ele começou as buscas pelo fugitivo. Mas por sorte, Technoblade é um ótimo mentiroso e escondeu Tommy quando despistava Dream com respostas rápidas e precisas. Parece que temos um verdadeiro inimigo do Metaforando, só que Dream ainda tinha suas suspeitas. No dia seguinte ele voltou à cabana, só que dessa vez, Technoblade não estava. Lá estavam apenas Tommy, o exilado escondido, e o fantasma de Wilbur. E lembremos que o fantasma de Wilbur é um personagem muito amado pelo público, porque ele é um amor de pessoa e a criatura mais pura que existe, já que fantasmas são muito inocentes, só que dessa vez ele precisaria dar um jeito de mentir para despistar o Dream. E sim, ele tentou fazer isso, mas é claro que alguém que não conhece a maldade não seria um bom manipulador. Então desse modo Dream ficou convencido sim que Tommy se escondia na cabana, e então decidiu ir embora. E o dia seguinte era o dia do festival. Tubo, Quacker e Humb Founding estavam muito preocupados com seu plano de execução, mas mesmo assim estavam confiantes. Enquanto isso, Technoblade e Tommy se preparavam para voltar a Elmenberg e observar o festival pelas sombras, já que eles não tinham permissão de entrar, e quando o horário chegou, todos estavam presentes, menos uma pessoa, Dream. Não fazia sentido, o plano de execução não havia sido vazado por nenhum membro do exército Butcher. Será que o Dream estava apenas atrasado para o festival? E a resposta disso logo veio. Vestido com uma armadura de Netherite, Dream começou a reconstruir os muros de Obsidian que ele havia derrubado depois do exílio de Tommy. Preocupados, os cidadãos se aproximaram. Technoblade e Tommy também acompanhavam com poções de invisibilidade. E foi então que, após cercar a cidade, Dream começou a falar. Ele disse que Tommy havia destruído uma parte da comunidade, o que era mentira. Nesse momento, Dream simplesmente começou a acusar Tommy das coisas mais horríveis que conseguia pensar, de forma que Tommy precisasse aparecer e se manifestar. E isso funcionou. Para se defender, Tommy revelou sua presença. Ele disse que tudo o que estava sendo dito era uma mentira e começou até mesmo a discutir com Tubo, o seu melhor amigo. E durante a discussão, num momento bem quente, ele acabou soltando essas palavras, abre aspas: "Os discos são mais importantes do que você sempre foi.
fecha aspas. Então ele pegou pesado, acabou rebaixando o amigo e se arrependeu logo em seguida. Mas sim, no final das contas, parece que tudo se tratava pelos discos, os mesmos discos que iniciaram a primeira guerra do servidor, que eu contei pra vocês no primeiro episódio. E no final das contas é importante lembrar que um dos discos ainda estava na posse de Tubo, no baú do fim dele. E nesse momento, Tommy pediu que Tubo entregasse esse disco para o Dream, para que todos se redimissem, e assim ele o fez. E vocês lembram? Dream já havia conseguido recuperar o primeiro disco após aquele duelo de arco e flecha que ele teve com Tubo. E agora nesse momento ele finalmente estava tendo a posse do segundo disco. E então ele explodiu de euforia. Ele então revelou que foi ele mesmo que tinha destruído parte da comunidade e que agora destruiria Elminburg no dia seguinte. Ele disse que só fingia ser amigo dos membros do reino para conseguir o último disco da coleção e agora que o tinha, nada mais importava. Ele revelou também que sabia do plano graças ao traidor Rambo. Dream ainda criticou duramente Tubo, dizendo que ele era o presidente mais idiota da história do servidor por entregar a única coisa que protegia Elminburg direto nas mãos do próprio inimigo. E por fim, Dream ainda se aliou a Technoblade, dando uma noite para que os cidadãos se despedissem da cidade, e dessa forma, o fim estava próximo. Mas o reino ainda não estava preparado para desistir. Eles deixaram de lado todas as adversidades que tinham entre si e utilizaram aquela noite para juntar recursos. Mas alguns não conseguiram escolher os seus lados. Muitos pensavam que Elminburg merecia sim o seu fim e deveria aprender uma lição. E um deles era Fountain, o ex-membro do exército Butcher. E como um último ato de rebeldia, ele destruiu todos os suprimentos que o povo tinha conseguido durante a noite. E Fusa, um dos melhores amigos de Technoblade, que acabou quase vendo o companheiro ser executado nas mãos de Elminburg, também se juntou ao lado sombrio de Dream. E no dia seguinte, ao perceber que os suprimentos haviam sido destruídos, Tommy sabia que era o fim. Dream tinha coberto os céus de Elminburg com TNTs e drenado toda a água para possibilitar a explosão. Technoblade tinha mais de 20 Withers ao seu lado e dessa forma o reino não tinha a menor chance. Mesmo tentando, eles foram massacrados. Dream apertou o botão que ativava as TNTs e em um piscar de olhos, Elminburg não existia mais. Toda a cidade foi pelos ares e dessa vez foi para valer, sem reconstruções, sem paz. Todo o poder finalmente estava detido nas mãos de Dream e a cidade virou pó. E enfim o povo desistiu, não havia mais sentido lutar. Quacker, Tubo, Tommy e o fantasma de Wilbur cantaram o hino de Elminburg, observando a destruição lá do topo da plataforma de onde as TNTs haviam sido lançadas por Dream. Por mais que todo o seu sonho tivesse sido destruído, Tommy se sentia bem, porque ele estava de volta ao lado de seus amigos e principalmente ao lado de Tubo. Mas isso não era tudo que importava agora. Assim como na primeira guerra, Dream tinha os discos e a grande dupla, Tubo e Tommy, queriam eles de volta. E assim, depois de um debate e uma longa conversa, eles concordaram em terminar como tudo havia começado. Os discos teriam que ser da dupla. Foi então que Dream enviou uma mensagem para Tommy, dizendo que ele precisava entrar no servidor e voltar para sua antiga casa. E chegando lá, cumprindo a mensagem, ele percebeu que havia um baú com uma placa que ordenava que apenas Tommy e Tubo fossem até ele. Caso mais alguém aparecesse, os discos seriam destruídos para sempre. E dentro do baú havia uma bússola nomeada como Seus Discos. E Tommy sabia o que fazer. Ele e Tubo se reuniram, se prepararam e foram na direção que a bússola apontava. E vale lembrar que essas eram as últimas vidas canônicas dos dois. Portanto, se algum deles morresse no meio dessa missão, a história para eles acabaria nesse exato momento. Desse modo, eles se despediram de tudo que conheciam desde o início do Dream SMP, e quando eles estavam prestes a sair, eles perceberam uma movimentação na entrada de Elminburg. Todos os jogadores do servidor haviam se juntado para se despedir com honra. Amigos, inimigos, não importava, todos estavam lá. Depois de uma emocionante conversa com todos, Tommy e Tubo partiram contra Dream como havia sido desde o início. A diferença era que se eles morressem agora, tudo acabava. E enquanto eles seguiam a orientação da bússola, eles perceberam que a direção mudou, passando a apontar para uma gigantesca montanha. E ali eles tinham certeza. Lá seria o cenário da batalha final, e enquanto escalavam, o sol se punha por trás deles. Quando chegaram, deram de cara com Dream, que tinha os 2 discos no inventário, e a batalha imediatamente começou. Dream não precisou causar muito dano, mas a dupla já havia usado quase todas suas poções, então subitamente, Dream parou para conversar. Ele disse que aqueles discos não eram reais, e aquela batalha era apenas uma brincadeira, apenas para mostrar o quão poderoso ele era. Depois ele ordenou que jogassem todos os seus itens no buraco para serem destruídos, e eles não tinham escolha. Dream era de fato muito melhor, sendo assim, eles obedeceram suas ordens. Dream os guiou até o pé da montanha e pediu que eles subissem uma plataforma, e essa plataforma começou a descer para o interior da montanha em uma enorme sala de obsidiana, e lá eles puderam ver em plena vista os tão preciosos discos. Dream disse que Tommy poderia roubá-los se quisesse, mas isso custaria a vida de Tubo.
E claro, já que a dupla era melhores amigos, Tommy nem cogitou a possibilidade de roubar os itens, porque ele queria sim preservar a vida de Tubo. E Dream continuou falando. Ele disse que Tommy só havia trazido problemas ao servidor, com exceção de uma coisa, apego. Ele tinha percebido que por causa de Tommy, as pessoas acabaram ficando apegadas umas às outras e às suas casas, à sua cidade, e isso dava controle sobre elas. E era exatamente assim com os discos, com Ellenberg, com Tubo ou com o próprio Tommy. Definitivamente, o povo de Ellenberg era muito apegado uns aos outros e por isso, Dream não queria matá-lo. O plano era manter ele como refém, então debaixo da montanha ele havia construído uma prisão sem escape. Ele revelou que o plano era que Tommy ficasse por lá pelo resto de seus dias, garantindo poder ao Dream, já que dessa forma ninguém se opuseria a ele, já que ele tinha em suas mãos a vida de Tommy. E só tinha uma forma de provar que ele não estava brincando: matar Tubo. Se ele matasse um dos dois, o povo teria certeza que ele não hesitaria em matar o outro. Então, Dream deu a chance para Tommy se despedir. É claro que ele negou, ele estava relutando porque não queria que as coisas acabassem daquela forma e tiveram uma conversa muito emocional, mas Tubo já havia aceitado sua morte. Ele tinha aceitado que aquele era o fim e estava olhando seu melhor amigo nos olhos, feliz com o que haviam conquistado até então. Parece que o plano do Dream deu certo, o poder sempre estaria em suas mãos. Tudo estava acabando da mesma forma que havia começado. Dream, o maior do servidor. Até que em um momento, sem nenhum aviso, um brilho reluziu do portal do Nether dentro do salão, e de lá, Banzi, o soldado mais confiável do Dream, saiu. "Me desculpe, Dream, você devia ter me pagado mais", foi a frase que ele disse. E após dizer essas palavras, outro clarão reluziu do portal, e depois outro e mais outro. Logo, todos os jogadores que já haviam pisado no servidor, amigos ou inimigos, do exército de Dream ou de Ellenberg, saíram do portal, armados até os dentes, para salvar a dupla de amigos. E igualzinho com a batalha final de Vingadores Ultimato, todos os heróis voltando, saindo de um portal, preparados para comer com farinha o vilão. Nessa hora todo mundo vai à loucura, não tem como. Levando da cadeira, bate palma e capricha no like lindão. E pela primeira vez, Dream experimentou o medo. Agora ele estava em uma posição realmente inferior pela primeira vez. O povo havia cansado da sua ditadura e maldade. E aquele era o fim. Tommy ordenou que ele jogasse todos seus itens fora e ele obedeceu prontamente. E depois, Tommy o matou. Matou uma vez, matou duas vezes. E dessa forma, Dream só tinha mais uma vida canônica restante. Mas a morte não seria a melhor punição para uma pessoa como Dream. E assim, provando que até o mundo quadrado pode dar voltas, Tommy trancou Dream na prisão que ele mesmo havia construído. A prisão que o próprio Dream havia projetado e que, de acordo com ele, era impossível de se escapar. Ficando cada vez mais desesperado, Dream acabou dizendo uma frase que acabaria o condenando ainda mais. "Tommy, eu sei como reviver as pessoas." Nesse momento ele revelou que havia recebido um livro de Sledge em troca de sua parceria durante a Segunda Guerra. E nesse livro continha um segredo para trazer pessoas de volta à vida. Claro, com um conhecimento tão grande, logicamente a morte não seria uma punição para Dream. No fim, Tommy condenou Dream à prisão perpétua. Essa era a queda do maior tirano que o servidor já havia visto. O ditador que durante muito tempo manteve o poder total e manipulou as pessoas de forma fenomenal, finalmente agora estava refém de todos. Ele passaria o resto dos seus dias preso dentro de uma montanha, e como esperado, as próximas semanas foram de paz no servidor. Todos tiveram a chance de se dedicar aos seus próprios projetos. Tom e Tu se sentaram juntos para comemorar, como da primeira vez. Dream havia perdido e agora eles tinham os discos. Tudo aquilo era perfeito demais para ser verdade. Será que realmente teremos um final feliz? Bom, parece que o fantasma de Wilbur ele vai deixar de ser uma criatura inocente e vai ser ressuscitado. Lembrando que o Wilbur foi a pessoa que havia detonado a Senteis em Ellenberg, sendo assim um dos primeiros vilões dessa saga. Será que ele vai ser trazido de volta à vida e dessa forma retomar o caos no servidor? Por quanto tempo será que o Dream realmente ficará preso? Enfim, essas são perguntas que só terão sua resposta na segunda temporada de Dream SMP. Esse foi o último episódio desse arco incrível que vocês amaram demais, que deu um trabalhão pra fazer, mas eu curti genuinamente o resultado. Capricha nesse like lindão e comenta muito aqui embaixo se vocês querem logo a segunda temporada dessa série, que ela volte quanto antes. Enfim, agora teremos uma pausa, mas em breve estamos de volta. Se inscreva no canal se não forem inscritos, um forte abraço e fiquem bem!